E o esperado aconteceu, pessoal. O ministro Alexandre de Moraes acabou de pedir um tempo no voto da ministra Carmen Lúcia e respondeu o ministro Luiz Fux com uma fala avassaladora, desmascarando o voto de Fux, sem citá-lo, é claro, né, pessoal? Mas ele citou diversos pontos que vocês vão ver no vídeo a seguir, inclusive dizendo que o golpe de Estado não era para tornar o Mauro Cid ditador, não era para tornar o Braga Neto ditador, e sim Jair Bolsonaro. Era isso que era pedido da tentativa de golpe de Estado. Um recado claro a Luiz Fux, mas teve muito mais e vocês vão ver aqui. Mas antes, vai deixando seu like, pessoal, curte muito aí para nos ajudar, se inscreva no canal se você for novo aqui e veja o momento em que o ministro Alexandre de Moraes enterra Fux, Jair Bolsonaro e praticamente decreta a prisão do ex-presidente da República. Obrigado, Mr. Carmen. Ouço todos. E aproveitando a questão da organização criminosa, e cumprimento o nosso presidente, ministro Cristiano Zanin, cumprimento o ministro Carmen, ministro Fux, ministro Flávio Dino, procurador-geral da República e os advogados aqui presentes. Ministra Carmen, essa questão da organização criminosa que Vossa Excelência tão bem ressaltou, e cujo entendimento já vem desde o julgamento do mensalão, era outro tipo penal, mas a organização criminosa nada mais é do que... É um precedente. Uma sofisticação do que existia na legislação. E ministra Carmen, é muito importante nós deixarmos muito claro, e principalmente, os autos isso já está muito claro, mas principalmente para a sociedade, é que, como eu disse no primeiro julgamento, lá em 2023, que não foi um domingo no parque, como Vossa Excelência agora fala novamente. O ministro Gilmar, que gosta o ministro Gilmar, nosso decano, cumprimento Vossa Excelência também, que repete sempre isso, não foi um domingo no parque, não foi um passeio na Disney, foi uma tentativa de golpe de Estado, não foi combustão espontânea, não foram baderneiros descoordenados que, ao som do flautista, todos fizeram fila e destruíram a sede dos três poderes. Foi uma organização criminosa. Uma organização criminosa e, obviamente, se nós pegarmos, ministro Flávio, um fato isolado, a reunião dos kids pretos, que, na verdade, foi num salão de festas fechado. Mas a reunião dos kids pretos, eles não podem se reunir? A questão é o desencadeamento de tudo. É por isso que, desde a utilização dos órgãos públicos, que eu demonstrei no meu item 1, e houve toda, e Vossa Excelência agora bem colocou, houve toda uma organização e uma utilização de GSI, ABIN, Ministério da Justiça, com a utilização da PF e da PRF, obviamente de parte dessas pessoas, Ministério da Defesa, a questão das urnas... diga, ministro, e eu tenho certeza que Vossa Excelência também, que nós não estamos aqui julgando instituições. Exatamente. Nenhuma. Até porque, em qualquer local que haja presença humana, pode haver um ou outro desvio. Não estamos, até porque, neste caso, o Ministério da Justiça foi o primeiro ministério criado no Estado brasileiro e é de uma enorme importância, e o fato de alguém lá, no uso desta função, que já foi ocupada por Vossa Excelência, pelo ministro Flávio Dino, não se andarem bem como se exige, não significa que o Ministério da Justiça, ele pode ser considerado até vítima, como o Brasil já foi, como a Petrobras já foi. Não pode ser considerado de jeito nenhum, como se nós estivéssemos falando. Vale o mesmo para as Forças Armadas, vale o mesmo para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal. São pessoas que se organizam fora e até se valendo destes cargos nessas instituições. Apenas, e para a Presidência da República, a mesma coisa. E talvez por isso é que o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, identificou núcleos. Exato. Porque as funções e o que eles desempenhavam, tudo voltado para o mesmo fim, liderados por uma pessoa, por uma figura central, e mesmo quando não se tinha a amostragem de que aquela liderança comparecia. É exatamente isso. Por isso é que é uma organização. Ministra Carmen, exatamente assim como no primeiro dia, quando votei, eu ressaltei a questão das Forças Armadas, que as Forças Armadas, e principalmente 2 dos 3 comandantes, honraram a farda que vestiam. Isso vale, como Vossa Excelência disse, para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, que combatia diuturnamente esses grupos que tentaram se apoderar do Estado. Essa organização criminosa, liderada por Jair Messias Bolsonaro, tentou simplesmente se apoderar do Estado. Com o discurso, que Vossa Excelência lembrou agora, com o discurso de desnaturar a questão democrática no sentido de deslegitimar as urnas,
fraude à eleição, jogar o povo contra o judiciário, jogar o povo contra a justiça eleitoral, com dois objetivos claros, que são exatamente os objetivos que não alcançaram, mas fizeram atos executórios e consumaram os crimes, calar o Poder Judiciário para acabar com o sistema de freios e contrapesos, em especial o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, e se perpetuar no poder independentemente de eleições. Essa organização criminosa, e esse é o sentido do meu à parte, ministra Carmen, fortemente armada, e já foi reconhecido aqui, já a maioria nesse sentido da condenação de 2 réus, o colaborador Mauro Cid e o general Braga Neto, em virtude do planejamento Punhal Verde e Amarelo e a Operação Copa 2022, onde havia forte armamento. Então, a grave violência, a utilização de armas para a violência, os autos demonstram, e grave ameaça. E era uma instituição permanente que caracteriza a organização criminosa, e como toda organização criminosa, ela tem uma finalidade. Mas, por óbvio, para atingir essa finalidade, ela pratica crimes indeterminados. Vossa Excelência bem disse, as organizações criminosas, cartéis de drogas, qual é a finalidade? Se enriquecer vendendo drogas, mas praticam homicídios, sequestros, roubos. Essa organização criminosa queria calar o judiciário, o sistema de freios e contrapesos, o Estado democrático de direito, e, ao mesmo tempo, se perpetuar no poder. Se, para isso, precisasse matar um ministro do Supremo Tribunal Federal, envenenar um presidente da República, praticar peculato, uso, utilizando os poderes de Estado, são crimes indeterminados, crimes para chegar ao seu objetivo. E isso, ministra Carmen, é muito importante, porque está, como salientei no meu voto, fartamente comprovado que a liderança criminosa, além dessa grave violência, além de existir um armamento pesado, forças especiais, e aqui também faço, presidente, uma ressalva, porque acabaram, e corretamente se noticiando, mas as forças especiais, os chamados kits pretos, acabaram ficando com estigma, em virtude de alguns componentes que fizeram, que atravessaram o Rubicão para práticas delituosas. Mas as forças especiais são importantes dentro do Exército, e o Exército brasileiro é uma arma digna historicamente no Brasil. Agora, quem bolou todo esse discurso a partir dos réus Alexandre Ramagem, a BIM Paralela e Augusto Heleno, mas quem executou tudo foi o próprio líder, Jair Messias Bolsonaro. E aqui, presidente, presidente, perdão, ministra, que é sempre presidente, porque foi quem me deu posse no Supremo em 22 de março de 2017. Espero que não esteja arrependida. Agora não dá mais. Quem sempre foi, além de líder, o ponta de lança desse discurso populista que caracteriza as novas ditaduras no mundo todo, foi Jair Messias Bolsonaro, para desacreditar o Poder Judiciário. Então, fraude às urnas, deslegitimação da Justiça Eleitoral e do Poder Judiciário, necessidade de intervenção militar, perpetuação do poder. Colegas, desde meados de junho de 2021 até 8 de janeiro, o discurso é o mesmo. Não há como, presidente Zanin, negar o liame, o nexo causal, lá atrás, de junho de 21 até janeiro de 2023. E, presidente, como uma imagem vale mais do que 1000 palavras, eu vou demonstrar como sempre o que foi tratado pelos órgãos públicos, os órgãos públicos e a organização criminosa, vamos deslegitimar a justiça eleitoral, as urnas, para acabar com o Poder Judiciário, intervenção militar, Bolsonaro no poder sempre. Tudo isso que... Há um dado a mais. Por favor. Que consta do tal decreto golpista. A criação de um comitê era o fim da justiça eleitoral. Exato. E tudo isso... A proposta de uma comissão composta por outras pessoas era exatamente a necessidade, que não é inédita. Não é inédito. Apenas é triste. Ou seja,
Mas no dia 8 de janeiro, nos acampamentos, nas manifestações, em 7 de setembro, tudo isso eram atos aleatórios, tudo isso foi construído pela organização criminosa e rapidamente agora sim, rapidamente, como eu disse, presidente, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, por favor. Aquela? E eu... nós começamos com... No nosso Supremo Tribunal Federal. Se isso não é ameaça, Isso, grave ameaça... não acontece. Temos um ministro dentro do Supremo que ousa continuar fazendo aquilo que nós não admitimos. Logo, um ministro que deveria zelar pela nossa liberdade, pela democracia e pela Constituição, faz exatamente o contrário. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Arquivar os inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Deixe de oprimir o povo brasileiro! Eu pergunto, e obviamente é uma pergunta retórica, e aqui foi dito corretamente, nesse plenário da primeira turma, que o que nós decidimos aqui vale para todos os tribunais e todos os juízes do país. Algum de nós aqui, e o nosso eminente decano, algum de nós permitiria e afirmaria que isso é liberdade de expressão e não crime, se um prefeito, numa cidade do interior, mediante milhares de pessoas, insuflar o povo contra o juiz da comarca, dizendo que não vai mais cumprir decisões do juiz da comarca? Nós aqui placitaríamos isso? Qual o recado que nós queremos deixar para o Poder Judiciário brasileiro? Qual o recado, qual o precedente que nós queremos deixar para o juiz lá da comarca, que não tem a segurança que nós temos, que sozinho na comarca é o verdadeiro representante do Poder Judiciário e que faz a justiça na comarca? Nós vamos placitar que todo prefeito possa ir, no dia 7 de setembro, como um patriota, jogar a população contra o judiciário? Após isso que ocorreu em 7 de setembro de 2021, todos aqui no Supremo, e o presidente e o ministro Flávio Dino ainda não se encontravam, passaram a sofrer 10 vezes mais ameaças. E eu, obviamente, 1000 vezes mais ameaças. Isso não é uma grave ameaça ao funcionamento do judiciário? Determinar, arquive o inquérito, chega, saia. Por favor. Me parece que essa figura, eu vou tratar no meu voto, é uma coação institucional, que me parece própria dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, coagir uma instituição para que se arquive algum inquérito, para que se arquive um processo, isso é inadmissível e faz parte dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Exatamente, porque nesse dia fui eu. Se eu arquivasse, se eu curvasse a cabeça e covardemente aceitasse e passasse para outro relator, amanhã seria o outro relator. Ou seja, é um crime não contra o Alexandre de Moraes, um crime contra o Estado Democrático de Direito, um dos poderes, o Poder Judiciário. Prometo que estou terminando, ministra Carmen. Termina que eu tenho um voto para Me deixa falar. Só para... Coloca, por favor. E toda a sequência que aqui é rápida, toda a sequência. Nossa, aquilo foi 7 de setembro de 22. Aí, 7 de setembro de... Aquilo de 21, de 22. A sequência, quartéis, tudo isso... Pô, deixa que eu passo. Tudo isso colocando exatamente o quê? Intervenção militar, até em inglês, já estavam preparando
O passeio à Disney. Intervenção militar, voto auditável, acabar com o Tribunal Superior Eleitoral, com a Justiça Eleitoral, ou seja, tudo a organização criminosa financiando e produzindo. Ou nós achamos que esse discurso, esses cartazes, esses outdoors são normais. Tudo durante esse período todo, até o dia 8 de janeiro. No dia, só para destacar, me sacar das imagens, o mesmo discurso. Intervenção militar, criado pela organização criminosa. Intervenção militar, Bolsonaro presidente. Aqui não está Mauro Cid presidente. Aqui não está Walter Braga Neto presidente. Não está Garnier presidente. Não está Anderson presidente. Não está Ramagem presidente. Aqui não está os demais réus. Aqui está o líder da organização criminosa, presidente, que insuflava tanto que, em algo lamentável, e em 30 segundos encerramos, com a camisa, com a figura do presidente, se destrói o relógio dado, vindo ao Brasil com Dom João VI. Todos se recordam isso. Ele também não está com a camisa de nenhum dos outros corréus. Está com a camisa do líder da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro. Obrigado e prometo que não falo mais nada. Obrigado, presidente. Ministra. Sem problema, eu vou até pegar daqui para dizer que a professora, esta grande historiadora brasileira, que eu já citei em várias ocasiões, a professora Heloísa Staff. Eu não disse para vocês? Foi avassalador ou não? Deixa a sua opinião aqui abaixo, pessoal. Se você não curtiu, curte o vídeo aí e compartilha a informação para que todos vejam essa resposta espetacular do ministro.